Retomando o tema das modalidades de licitação, nós vamos falar agora de um tema também interessante, que é o pregão na área de engenharia. O pregão na área de engenharia será tratado com mais profundidade na próxima semana, que vamos estudar apenas a questão do pregão, ok? Agora vamos voltar, ou melhor dizendo, continuar nas modalidades tradicionais lá da Lei 8666, né? Vamos falar, por exemplo, da concorrência. A concorrência é obrigatória para aquelas obras e serviços de engenharia cujo valor ultrapasse R$ 1.500.000. E para as compras, não é, que não sejam de engenharia, evidentemente, e que o valor ultrapasse a R$ 650.000. Existe também uma outra exigência para a modalidade de concorrência, que é no caso que ela é utilizada, é obrigatória a sua utilização para o registro de preço. Evidentemente que podemos usar também o pregão para o registro de preço, mas essa parte veremos depois. A outra modalidade que destaquei também em alguma questão é a tomada de preço, não é? Aqui existe um problema significativo na maioria das administrações, não é? É a questão dos parcelamentos de novo, né? Diz lá o artigo 23, parágrafo 5º, é vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preço, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preço ou de concorrência, respectivamente. Aqui nós não temos, no âmbito da administração da universidade, nós não temos muita preocupação com isso, porque usamos preferencialmente o pregão. Mas em outras administrações, né, administração municipal, por exemplo, é muito comum até, não é? O parcelamento de obras para utilizar, por exemplo, ao invés da concorrência, utilizar a tomada de preço, não é? Ou ao invés da tomada de preço, o convite, não é? Mas aqui a legislação é muito clara e não deixa margem de dúvida. Por quê? Porque o parcelamento deve ser a regra, como já vimos há pouco, né? Mas aqui no caso de obras ou serviços, a legislação coloca uma regra que, em sendo observada, nós não teremos problemas com o Ministério Público ou Tribunal de Contas. Qual é essa regra? Que essas parcelas, elas só não poderão ser feitas, não poderão ser parceladas, obras ou serviços, se elas puderem serem realizadas conjunta e concomitantemente, ou seja, no mesmo momento, no mesmo lugar, né? Aí nós não falamos em parcelamento porque deve ser objeto de uma única contratação. É claro que aqui nós temos uma exceção, né? Diz lá a própria norma, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou do serviço. São, por exemplo, me permitam aqui falar, serviço de terraplanagem, não é, de uma obra, serviço de fundação, não é, análise do solo. Então nós temos uma série de atividades que devem ser parceladas, não obstante o texto do parágrafo 5º do artigo 23. Por quê? Estão na exceção, não é? Outra questão também importante que eu destaquei é aquela do artigo 39, que fala das licitações simultâneas e sucessivas. É um tema muito importante que vamos, inclusive, voltar no fórum. Diz lá o artigo 39 da lei. Licitações simultâneas são aquelas com objetos similares e com realização previstas para intervalos não superiores a 30 dias. E as licitações sucessivas, aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Portanto, nós temos aqui dois tipos, não é? Nós temos aqui, na verdade, duas situações, licitações simultâneas e sucessivas. Bem,
Passando para falar do convite, nós temos que lembrar que o convite é o procedimento mais simplificado, não é? E que a administração tem a liberdade da escolha de quem vai convidar. E aqui nós temos um problema muito interessante. Qual é o problema? Que a própria lei exige a participação de 3 licitantes. Nós já falamos sobre esse assunto há pouco. Mas, em determinadas situações, a administração convida 3 empresas do mesmo ramo da atividade, mas não aparecem os 3. Aparecem 1 ou 2. Não é? A súmula do Tribunal de Contas da União, já mencionada, ela determina que a licitação seja renovada para que tenha efetivamente 3 licitantes participantes. Mas, em algumas situações, nós não vamos encontrar 3 licitantes, não é? Provavelmente os senhores já se depararam com situações em que convida 3 de um determinado ramo de negócio e aparecem 2. Como vamos fazer? Vamos invalidar a licitação, fazer de novo, e aí, vão aparecer 3? Provavelmente não. Nesses casos, a autoridade, não é? Ou seja, vocês que estão cuidando do processo licitatório, deverão motivar, lembra do ato administrativo? Deverão esclarecer, através de uma motivação, dizendo qual é o motivo pelo qual vocês estão prosseguindo num convite com 1 licitante ou com 2 licitantes, não é? Quando a lei exige, o Tribunal de Contas exige 3. Não é? Nesse caso, vocês vão dizer que o motivo de ter só 2, não é? É em razão da ausência de outras empresas no mercado ou o desinteresse de outros em participar do processo licitatório daquele dado objeto. Portanto, desde que os senhores façam uma motivação explicando os motivos do prosseguimento da licitação com 2 licitantes, no final ela será válida e, por certo, o Tribunal de Contas não vai ter como criticar porque vocês justificaram o porquê fizeram daquela forma. Muito bem. Outra questão importante, não é? Já para finalizar, é a licitação do concurso e do leilão. Não é? O concurso é pouco utilizado na nossa área, dentro da administração universitária. Não é? O concurso é cabível para escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. E esses serviços técnicos especializados, eles devem ser preferencialmente contratados através de um concurso. E no concurso para encontrar, digamos, o melhor trabalho técnico, científico ou artístico, o vencedor, não é? Ele pode receber uma remuneração, mas normalmente ele recebe um prêmio. Outra questão, essa já um tanto quanto corriqueira no nosso âmbito, é o leilão. Não é? O leilão para venda de bens móveis inservíveis. Claro que quando falamos em venda de bens móveis inservíveis, deve-se observar da mesma forma todas as outras exigências do processo licitatório. Não é? Ampla publicidade, o edital deve ser claro, no caso de dividir em lotes, a descrição do objeto, enfim. E a questão que destaco aqui é da habilitação, não é? 5% do valor do bem a ser licitado é uma garantia para que pessoas que queiram apenas tumultuar não participem do processo licitatório de leilão. Portanto, o leilão usualmente utilizamos com frequência, não é? Mas ele é destinado apenas à venda de produtos, de bens inservíveis para a administração pública. E o pregão eletrônico e o presencial, mais uma vez, não é? Terá um momento específico, não é? Onde estudaremos com mais vagar esse tema que desperta uma série de problemas para a administração pública. Quero agradecer a gentileza de me ouvirem durante todo esse tempo, convidá-los a participar efetivamente do fórum, porque é através do fórum que nós levantamos os problemas do dia a dia, discutimos com os amigos, com os colegas que estão participando do curso, as melhores soluções para que a administração pública atenda à sua finalidade, que é o interesse público. Muito obrigado e um abraço a todos.